Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma frase bem conhecida, mas que, olha, sempre gera discussão. Por que o fim da lei é Cristo? Tá lá em Romanos 10,4. Exato. Muita gente lê fim e já pensa, pronto, acabou a lei, né? Pois é, mas e se esse fim não for bem um ponto final? E se for mais tipo um objetivo? Um propósito. Hum, essa é a linha que a gente vai explorar um pouco hoje, né? Usando umas ideias de E.J. Wagner, daquela obra dele, Cristo, o propósito final da lei. A ideia é tentar entender melhor essa relação que ele propõe entre Cristo e a lei mosaica. Vamos mergulhar nisso? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que surge acho que é a mais óbvia. Será que Cristo veio para, sei lá, abolir a lei? Acabar com tudo? É a interpretação mais comum, né? Mas Wagner e o próprio texto bíblico parecem ir contra isso. Tem aquela fala de Jesus em Mateus, né? Não vim para revogar, mas para cumprir. Isso já dá uma pista, eu acho. Exatamente. E não só isso, tem profecias como aquela em Isaías 42, que diz que o servo do Senhor iria engrandecer a lei, torná-la gloriosa. Não parece combinar com a abolição, né? Verdade. Engrandecer é o oposto de diminuir ou acabar. E tem mais, né? O Salmo 40, que é visto como uma fala do Messias, diz: "Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu." Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Puxa, então a lei não era algo externo para ele, mas algo interno, central. Isso muda a perspectiva. Muda bastante. Aí que entra a palavra-chave: fim. Em grego, telos. E telos, olha, nem sempre quer dizer fim. Fim no sentido de acabar. Ah, não. O que mais pode ser? Pode ser, e frequentemente é, propósito, objetivo, meta. O ponto que se quer alcançar. Interessante. Paulo mesmo usa telos assim. Lá em 1 Timóteo 1,5, ele fala que o fim do mandamento é o amor. O propósito, o objetivo do mandamento é gerar amor. Entendi. Então, fim como o alvo, o destino que a lei buscava. E se esse alvo é o amor, faz todo sentido, porque Paulo também diz que o amor é o cumprimento da lei, né? Lá em Romanos 13. Perfeito. Se o amor cumpre a lei, então um propósito, um telos da lei, é justamente ser cumprida através do amor. A lei existe para que seu princípio se manifeste. Ok, então um propósito é o cumprimento, é o amor. Mas qual seria, assim, a meta final mesmo? O objetivo maior que a lei tinha em vista? Aí o Wagner aponta para outros textos. Romanos 10,5, citando Moisés. Quem praticar a justiça que vem da lei, viverá por ela. E Jesus falando para guardar os mandamentos para entrar na vida. Exato. A lei apontava para a vida. Esse era o grande objetivo. Paulo mesmo diz em Romanos 7, um mandamento que era para a vida. Só que aí tem um problema enorme, né? Porque quem consegue cumprir tudo perfeitamente? Ninguém, certo? Pois é, Romanos 3,23 é claro. Todos pecaram. E aí, como fica a promessa de vida se ninguém atinge a condição? Complica tudo. Complica mesmo. E aí que a coisa vira. Por causa do nosso pecado, a lei, que apontava para a vida, acaba revelando nossa falha e, na prática, levando à condenação. O próprio Paulo continua ali em Romanos 7, dizendo que aquele mandamento que era para a vida, ele achou ser para a morte. Nossa, que virada dramática. Mas é crucial entender, e o Wagner enfatiza isso. O problema não está na lei. A lei é santa, justa e boa. O problema somos nós, então. Exato. É o que Romanos 8,3 chama de a lei estar enferma pela carne. Ou seja, ela é limitada pela nossa natureza pecadora. É como ter uma régua perfeita, mas tentar medir uma madeira toda torta e esperar que a madeira fique reta só por causa da régua. Não funciona. Ter a perfeita, mas o material não ajuda. Então a solução não pode ser só tentar mais forte, com o mesmo material defeituoso. Como que resolve isso? A resposta que o Novo Testamento e o Wagner apresentam é Cristo. A solução vem por ele. A justificação é pela fé nele. A fé em Cristo, certo? E aí sim, Cristo se torna o telos, o propósito realizado da lei. Ele cumpre o objetivo da lei, de um jeito que a gente não conseguia. Primeiro, ele oferece a justiça perfeita que a lei exigia e que a gente não tem. Ele se tornou justiça por nós. Ele viveu a justiça da lei por nós. Isso. E segundo, pelo Espírito Santo,
Ele nos capacita, quem crê nele, a começar a viver de acordo com o espírito da lei, para que, como diz Romanos 8,4, a justiça da lei se cumprisse em nós. Ele não só paga a dívida, mas começa a consertar o material, a nossa natureza. Uau! Entendi. Então, amarrando tudo, Cristo não é o ponto final que apaga a lei. Ele é a realização do propósito mais profundo da lei. Exatamente. A lei mostrava o alvo, justiça e vida, mas não conseguia nos levar até lá, por causa do pecado. Cristo vem e entrega justamente isso, a justiça que a gente recebe pela fé e a transformação que nos leva para a vida que a lei prometia. É isso. Ele é o que 1 Coríntios chama de nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a personificação do objetivo da lei. Faz muito mais sentido ver assim do que simplesmente acabou. Sem dúvida. E isso, claro, deixa a gente com uma coisa para pensar, né? Qual? Se a gente entende Cristo assim, como o propósito final, o alvo da lei, aquele que realiza a justiça que a lei apontava, como será que isso muda a nossa relação com os mandamentos hoje? Boa pergunta. Encarar Cristo como o objetivo da lei, e não só como alguém que a cumpriu no passado. Muda o jeito de pensar sobre obediência, sobre o que significa seguir a Deus hoje. Fica aí a reflexão.